Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de técnicas de melhoramento de solos. Hoje nós veremos o princípio da estabilização mecânica, com ênfase na compactação. Bom, estabilização mecânica, qual que é o princípio dela? É melhorar e estabilizar, né? Então, dessa forma, através de um instrumento chamado de compactação. E esse melhoramento, ele é diferente dessa estabilização, pois o melhoramento ele significa modificar a plasticidade e sensibilidade à água. Já a estabilização ele vai melhorar a resistência mecânica do solo. Ou seja, em uma a gente vai transformar a nossa solo em mais estanque, ou seja, é, que vai suportar mais a passagem de água, vai impedir, perdão, que essa água infiltre pelo solo. E estabilização é melhorar a resistência mecânica, ou seja, a resistência estrutural do solo. A compactação também é diferente da consolidação, apesar de eles serem colocados muitas vezes como sinônimos, né? Em que a compactação, então nós vamos ter a expulsão do ar, né, por meio dos vazios que estão presentes no solo. Ele é um processo rápido, né, que se aplica uma carga no solo, variando por um tempo. Nessa ação mecânica, obviamente, a carga deforma o solo e isso faz com que expulse a água do solo. E na compactação, o teor de umidade mantém-se constante. Já na consolidação, a redução dos vazios por meio da expulsão da água no solo está associada a processos relativamente lentos. Vai ser a solicitação de uma carga estática e contínua, que dará origem à aproximação progressiva das partículas, ao mesmo tempo que se verificará o escoamento, expulsão da água na fase líquida. Lembram da aula anterior que nós mostramos o solo separado na fase líquida, sólida e gasosa? Bom, algumas técnicas de estabilização estão resumidas aqui. Basicamente essas técnicas a gente vai utilizar na disciplina inteira. Então a gente tem as técnicas física, mecânica e química, né? Física por térmica, eletrocinética, mecânica, compactação ou substituição do material, química, adição de algum aditivo químico, como cal, cimento, betume, material orgânico e inorgânico. Hoje nós vamos focar só na estabilização mecânica, ou seja, o processo de compactação, ênfase na compactação. A importância da estabilização mecânica pelo método de compactação se dá necessária em toda obra civil, né? Exatamente para evitar o famoso recalque, né? Recalque que acontece no solo com base numa carga distribuída ao longo de um tempo que vai gerar deformação no maciço. A função dela é gerar o aumento na resistência do solo, menor ocorrência de recalques com isso, tornar menos permeável, ou seja, aquele maciço de solo vai ser estanque, e geralmente se utiliza máquinas mecânicas, né? Ou mesmo dá para fazer também não só por máquinas, dá para fazer por sistema de aterros, né? Em que se coloca uma camada de solo com uma propriedade estrutural em cima de um maciço e esse solo ele faz com que gere uma deformação no solo embaixo e assim se reduz o número de vazios. Para isso é importante nós termos em mente na compactação medirmos o teor de umidade do solo, peso específico seco, número de passadas do equipamento, espessura da camada compactada e as características do equipamento. Aqui nós temos um abaco que mostra um gráfico, que mostra o controle da compactação. Isso aqui provavelmente vocês devem ter visto em Geotecnia 1, que nós temos o grau de compactação, que é medido pela variação do peso específico seco medido em campo, dividido pelo peso específico seco máximo medido em laboratório. E com base nisso nós vamos formar esse gráfico e bem no centro, que nós teremos a divisão em ramo seco e ramo úmido, o nosso teor de umidade é ótimo para aquele solo que nós estamos avaliando, ou seja, a quantidade de água que nós vamos ter é ótima, que pode ser acrescentada naquele solo para realizar a compactação. O quanto de água que ele tem ali no maciço. Aqui a gente tem que ele está variando de mais ou menos 2% em relação à variação do peso específico seco pelo teor de umidade. Aqui nós temos alguns equipamentos. Bom, qualquer equipamento que você colocar em cima de um solo, ele vai gerar uma compactação, né? Uma época se utilizava até cavalos e tudo mais para fazer a compactação. Se adicionava um carrinho atrás do cavalo e com isso, com um sistema de rolas e tudo mais, ia se compactando o solo. Mas eram métodos mais antigos. Hoje em dia é necessário que se aplique mais métodos com uma tecnologia diferencial. Então, para tanto,
existem uma série de equipamentos mecânicos, né, que auxiliam nesse processo. Então aqui a gente tem alguns equipamentos, mas cada um destinado a uma época da sua obra. Então aqui tem o rolo compactador pé de carneiro, tem o rolo liso. Nós temos as máquinas aqui destinadas à imprimação do solo, nós temos aqui outras máquinas também destinadas à imprimação, só que daí numa, digamos, um processo menor, não seria exatamente numa rodovia, por exemplo, aqui seria, por exemplo, numa passagem de pedestres, por exemplo, numa passagem que se queira fazer um lugar para passar bicicletas e por aí vai. Bom, mas os principais equipamentos que a gente vai ver destinados hoje nessa aula para compactação vão ser o rolo pé de carneiro. Esse é nosso primeiro, depois nós vamos ver o rolo compactador liso. Bom, esse pé de carneiro, o próprio nome já diz, ele lembra bastante um carneiro, né? Porque as passagens que ele vai passando no solo vai deixando um buraquinho parecido com as patas de um carneiro. E ele é indicado para terrenos mais desafiadores, já que a máquina possibilita maior precisão no trabalho e versatilidade na compactação de terrenos que são irregulares, sendo utilizado muito na compactação de terra nas fases de aterro da obra. Aqui a gente tem o maquinário, né, trabalhando. O rolo liso ele já é usado nas partes de pavimentação de concreto, asfalto, brita e terra batida. E depende da sua configuração e frequência, né, porque ele gera uma frequência de vibração no solo que vai rearranjar a partícula mecânica do solo. E existem situações em que o rolo compactador do tipo liso apresenta eficiência na compactação de materiais argilosos, camadas de espessura de 12 a 15 centímetros. Então ele é bastante útil também em solos argilosos, né? Existe essa diferença. O rolo compactador pé de carneiro ele é utilizado mais em solos arenosos e o liso é utilizado mais em solos argilosos, conforme nós podemos ver aqui. Então, qual que nós vamos utilizar? Bom, a quantidade de partículas de argila ou silt, que são os finos presentes no solo, é que vai influenciar na escolha desse equipamento. Pois esses finos eles vão exercer uma força resistente à compactação, que é chamada de coesão da partícula, né? Que se dá por fórmula de Van der Waals. Quando essa proporção ultrapassa 35%, o equipamento indicado é o rolo de tambor com patas, ou seja, pé de carneiro. Se a quantidade de finos for inferior a 35%, vai se recomendar o uso do tambor liso, né? Conforme explica Carlos Santos, do Departamento de Aplicação de Produtos da Atlas Corp, detentora da marca Dynapac, que produz esse tipo de equipamento. Bom, aqui nós temos só um exemplo, né? Mostrando, por exemplo, a utilidade da compactação para tornar bastante, digamos, liso, né? Não exatamente liso, mas uniforme a passagem de um veículo. Aqui nós temos uma pista de aeroporto e é necessário de que a pista seja linear em todo o trajeto para permitir, por exemplo, que um avião pouse ou decole sem ter grande variação no terreno, que poderia gerar dificuldade na manter a velocidade ou mesmo reduzir a velocidade. Aqui é só algumas características do equipamento, no caso do tipo de rolo compactador que nós temos, tipo de material que ele está sendo aplicado, e algumas questões como carga que ele está aplicando em kg por centímetro, amplitude, frequência de vibração, velocidade de rolamento e por aí vai. Aqui são mais algumas características para outros equipamentos que podem ser úteis para vocês. Para calcular a energia de compactação necessária para que um solo seja compactado, nós vamos calcular essa fórmula, em que ela é dada por variação da massa do soquete, pela altura da queda do soquete, pelo número de golpes, pelo número de camadas, dividido pelo volume. Com base nisso, a gente vai conseguir encontrar qual que é a nossa energia de compactação necessária para que seja realizada a compactação nesse solo. Mais uma vez, nós caímos aqui é importante se atentar ao peso específico seco, aparente seco pela umidade, para que nós conseguimos encontrar o teor de umidade máxima ótimo, né, para esse solo. Aqui voltando à questão da fórmula, existem algumas características em relação à energia de deformação que vai ser dada na compactação, que são relacionadas ao tipo do soquete, número de camadas, número de golpes, em relação ao soquete ser pequeno ou ser grande, em relação à energia ser normal, intermediária ou modificada. Aqui são só mais algumas características do solo que a gente já tinha falado antes em relação à redução da carga líquida do solo ou da carga de vazios
referente ao volume gasoso que nós temos no solo. Mas um quadro resumo interessante aqui é em relação à energia de compactação no solo, em que nós temos essa variação que vai ser dada pela resistência, deformabilidade e permeabilidade do solo. Aqui ele está dizendo que quanto menor a energia que nós vamos aplicar no solo, maior vai ser a resistência e menor vai ser a deformabilidade, e assim vai ser menor a permeabilidade. Em relação ao projeto, é necessário definir essa variação de energia necessária no laboratório e é necessário ter total controle da compactação no campo. Esse aqui não é energia, isso aqui é em relação ao número de vazios. Então, quanto menor o número de vazios, é maior a resistência e menor a deformabilidade do solo e menor a permeabilidade. E aqui é a variação do número de vazios necessários nesse experimento chegado em laboratório. Bom, estabilização mecânica, ela aplicada em solos de característica coesiva, ou seja, que você tem uma grande relação entre os grãos no solo, ela é tida como ideal para a compactação de solo e o ponto definido pelos parâmetros peso específico seco máximo e teor de umidade ótimo. Então aqui nós temos essa variação, e daí no lado esquerdo nós temos o ramo seco e o ramo úmido do solo. Aqui nós temos a classificação que nós vamos ter para a curva de compactação e como que esse solo vai estar se comportando em cada época da curva de compactação. Então aqui nós temos já o solo seco, o solo com teor de umidade ótimo, ou seja, não está nem seco nem está saturado de água, e aqui ele já está no teor já quase saturado de água. E percebam o que está acontecendo com esse gráfico aqui, conforme a gente varia o peso específico seco, né, aqui ele está bem baixo, com o solo chegando a ter um ramo úmido, né, com base no grau de saturação do solo, né, que é a quantidade de teor de umidade que nós temos nesse solo, até a gente obter o teor de umidade máximo com um peso específico seco também máximo nesse solo. A energia de compactação, quanto maior a energia de compactação, maior é o peso específico seco do solo e menor é o teor de umidade do solo. Então a gente está vendo isso aqui perfeitamente nesse gráfico aqui. Conforme a gente está variando o peso específico seco pelo teor de umidade em três solos, três curvas para o mesmo solo, a gente está tendo então três curvas de saturação aqui. A gente tem um solo já muito seco, um solo intermediário e um solo com peso específico seco alto. Aqui um solo específico com baixo, não está com peso específico muito seco, muito alto. E aqui a gente está tendo a linha de saturação e disso a gente tira aqui na paralela uma curva de saturação que seria a ótima, né? Que a gente está tendo essa variação do limite para o processo de compactação e aproximadamente paralelo à curva de saturação, que a gente está variando aqui a energia de deformação para os três solos. Então, quanto maior o peso específico seco do solo, maior é a energia de compactação se comparado, por exemplo, com um solo que tem uma menor energia de compactação, com um menor peso específico seco e tem um maior teor de umidade. Bom, para a gente chegar no peso específico seco aparente que a gente vai estar utilizando nesse solo, a gente vai estar variando o peso úmido do solo compactado pelo volume e pelo teor de umidade. É necessário sempre perceber que está sempre nas mesmas unidades de medida aqui. Bom, isso aqui é tudo medido em laboratório, como vocês já devem saber. Com isso a gente consegue encontrar também o peso específico aparente seco do solo. Aqui a gente também tem os pesos específicos seco, mas aqui a gente está trabalhando com algumas unidades que a gente pode não encontrar, mas a gente pode utilizar uma outra relação matemática com base na geotecnia, que a gente está variando aqui o grau de saturação, teor de umidade, peso específico da água, peso específico dos grãos do solo. Aqui é para determinar a curva de saturação e aqui é para cálculo da forma do peso específico seco, mas ambos a gente está trabalhando com os dois. Então a gente pode encontrar, por exemplo, peso específico aparente seco aqui e já jogar nessa fórmula aqui para encontrar outros valores que vão ser necessários na avaliação em laboratório do solo. Bom, para a estabilização mecânica, os princípios que regem a compactação no campo são semelhantes aos de laboratório. Assim, os valores de peso específico máximo são fundamentalmente obtidos em função do tipo do solo, da quantidade de água utilizada e energia específica aplicada pelo equipamento que será utilizado.
a qual depende do tipo de peso, do equipamento e do número de passadas sucessivas aplicados. As curvas de compactação para os equipamentos e o número de passadas desempenham o melhor papel, que é o número de golpes de soquete em laboratório. Por mais aqui que ele fala que é necessário que se tenha uma similaridade entre a curva de compactação que está sendo obtida em laboratório que se pretende obter em campo, ainda assim é necessário saber que nem sempre é assim, né? Porque é muito difícil controlar, por exemplo, umidade de compactação, teor de umidade em campo, né? É complicado, principalmente no dia que você estiver trabalhando. Se tiver um dia muito quente mesmo, se sabe que vai perder muita água. Às vezes controlar isso pode passar batido pela equipe, né? E para um dado equipamento, a energia de compactação é diretamente proporcional ao número de passadas e inversamente proporcional à espessura da camada compactada. Na compactação de campo, disse que houve uma passada de equipamento quando este executou uma viagem de ida e volta, em qualquer extensão, na área correspondente à sua largura de compactação. O que a gente está tendo é como cada solo vai trabalhar em relação à compactação. Então aqui a gente está variando de argilosos, siltosos e arenosos, né? Obviamente a gente tem vários tipos de solo, mas a gente tenta fazer um quadro resumo com os três principais. Então, para um solo argiloso, a gente tem um peso específico seco máximo muito baixo, mas a gente tem um teor de umidade muito alto. Para um solo siltoso, esses valores são intermediários, e para o solo arenoso, nós temos um peso específico seco máximo muito alto e um teor de umidade baixo. Bom, aqui tem algumas contribuições que diversos engenheiros, pesquisadores conseguiram encontrar com base nos solos. Aqui tem o que Proctor encontrou, o que Hilf encontrou, o que Olson encontrou e o que Lamb encontrou, Barden e Sides. E aqui a gente só vai avaliar o quadro resumo. Vocês podem voltar aqui e ler o que cada pesquisador encontrou, mas a gente vai trabalhar só com o resumo para não tornar essa aula tão ociosa assim, né? Com muita leitura. Bom, o resumo é que o solo se estrutura formando agregados de partículas, sendo tanto mais secos e rígidos quanto mais seco o solo. O ramo seco é efeitos de capilaridade que proporcionam à estrutura condições para resistir aos esforços de compactação sem grande distorção. O ramo seco também, conforme a gente aumenta o teor de umidade, os agregados apresentam menor resistência mecânica. São mais facilmente distorcidos e preenchem os poros existentes, que tendem a desaparecer próximo da umidade ótima. Bom, em relação ao teor ótimo, a gente tem que os vazios preenchidos por ar perdem a continuidade e chega assim ao limite na capacidade de redução de volume do solo pela expulsão do ar dos seus poros. E o ramo úmido, a água acrescentada ao solo ocupa o espaço antes ocupado por sólidos. A água absorve parte dos esforços de compactação, reduzindo a capacidade de compactação. Aqui a gente tem o gráfico mostrando a curva de compactação para diferentes tipos de solo, né? Variando o peso específico seco pelo teor de umidade. E aqui a gente tem paralelamente a curva de saturação com grau de saturação ótimo para cada solo. Então a gente está variando aqui para pedregulho, solos arenosos, siltosos, silto-argilosos, silt pouco argiloso, argilo-siltosa, argila residual de basalto. Então aqui a gente está avaliando de uma forma do ponto de vista químico, né? Num ponto de vista microscópico, como que o solo está trabalhando. Para um peso específico seco pelo teor de umidade. Então aqui, quando o peso específico é, digamos, muito seco, né? A gente vai ter uma estrutura mais floculada. Intermediária, que a gente está tendo uma estrutura, digamos que as partículas estão um pouco mais... já estão um pouco mais próximas, e quando a gente tem um teor de umidade muito alto, a gente vai ter que as estruturas vão estar bem paralelas, bem uniformes entre elas, a distância. Bom, é necessário saber em relação às práticas de laboratório a compactação dinâmica, que são a ação originada pela queda de um soquete sobre a amostra, né, em que a gente simplesmente vai aplicando, por exemplo, no ensaio de Proctor, uma carga dinâmica no solo, ou seja, todo o solo vai sendo deformado com a passada de equipamento com a queda do soquete contínua. Já na compactação estática, a gente simplesmente aplica uma pressão constante no solo. É simplesmente uma carga que é aplicada no solo, como se fosse, por exemplo, um aterro que vai estar sempre ali aplicando essa carga.
A compactação por pisoteamento são golpes nos solos com um pistão, similar ao realizado pelo pé de carneiro. A compactação por vibração é a carga e vibração sobre um determinado solo. Aqui a gente tem a compactação dinâmica, por exemplo, pelo ensaio de Proctor, né, em que com o soquete a gente vai dando as passadas e vai se medindo depois a compactação que se alcançou. Aqui a gente tem o efeito da compactação no solo, variando o índice de vazios pela consolidação, né, que a gente está tendo, que seria o recalque do solo. Vamos chamar isso aqui de recalque para facilitar o nosso entendimento. E tudo isso é calculado por uma escala logarítmica. Então a gente está avaliando aqui o ramo seco, o teor de umidade compactado, ou da amostra, né, remodelada pela teor de descompressão e por aí vai. E a variação aqui que a gente está tendo é química das partículas, né, distanciamento entre elas. Os efeitos de compactação em campo, além do teor de umidade do solo, temos o número de passadas do equipamento, espessura da camada compactada e as características do equipamento, que seria o tipo de rolo compactador. Aqui a gente está vendo o número de passadas varia na razão direta ao quadrado da espessura. Então, a gente tem uma camada compactada de 10 cm, a gente vai ter N passadas de equipamento. Camada de 20 cm que foi compactada, 4N passadas de equipamento. Camada de 30 cm igual a 9N passadas do equipamento. Mais uma vez aqui a gente está avaliando conforme o número de passadas pelo peso específico seco do solo e a quantidade de água que está sendo colocada nesse solo, né? A quantidade de água que está ainda preenchida nesse solo. E era isso, muito obrigado por terem acompanhado a aula de hoje e até mais.